Amém. Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu estava aqui conversando com o pastor Francisco e perguntando a ele, pastor, até quanto tempo eu tenho para falar? Eu posso estar aqui usando, da tribuna para poder compartilhar a respeito dos nossos irmãos que são perseguidos por amor a Cristo Jesus. E ele falou, você pode ficar falando até Jesus voltar. Mas a hora que dá, 16h45, os irmãos levantam e vão embora. Como eu não quero ficar sozinho, então antes das 16h45 eu prometo, antes das 17h45 eu prometo devolver a palavra ao pastor, mesmo porque o irmão Paulo precisa dar as orientações sobre os direcionamentos da parte acadêmica e da parte da escola dominical para a igreja. Irmãos, é um grande prazer poder estar aqui na Igreja Presbiteriana de Manaus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de poder estar aqui, na presença dEle, na presença da minha família, que muitos eu estou vendo pela primeira vez aqui nesta tarde. Quero agradecer aí ao reverendo José João, que não está aqui nesta tarde, está enfermo. Imaginei que ele estivesse na Bahia, mas eu fiquei sabendo que ele não pôde ir. Agradeço ao colégio pastoral aqui, que está aqui, por estar me recebendo aqui muito bem. Louvado seja Deus pela vida do corpo pastoral da igreja, pastor Sérgio e toda a igreja. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos nesta tarde aqui. Me chamo Luiz Matos, trabalho na Missão Portas Abertas e vim aqui para compartilhar com os irmãos acerca da perseguição religiosa que acontece aí no mundo, e eu vim aqui para falar então sobre os cristãos perseguidos, através do trabalho que Portas Abertas faz ao redor do mundo. No próximo slide a gente vai poder ver que enquanto nós estamos aqui nesta tarde reunidos para louvar e adorar o nome do Senhor, mais de 100 milhões de cristãos estão sendo perseguidos no mundo. Por quê? Porque eles amam Cristo Jesus. Por quê? Porque eles aceitaram Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. E esta é a face da perseguição. A perseguição acontece em países onde ser cristão é decretado pela lei do país como ser proibido. Então, Portas Abertas aí está presente em mais de 60 países no mundo, e esse é um mapa da classificação de perseguição religiosa no mundo, onde tem somente 50 países. Onde você vê lá, tá aqueles países que estão coloridos, são os países onde há um nível de perseguição muito mais alto. Isso significa dizer, meus irmãos, que estar aqui nesta tarde, exatamente nesse momento, no próximo slide, a gente pode perceber que é um milagre. É um milagre nós podemos estar aqui reunidos nesta tarde para louvar e adorar o Senhor, com os cânticos, cantando ao Senhor. É um milagre estar aqui. Recebemos na questão de 30 dias atrás uma pastora da Assembleia de Deus, vai entender tudo isso, do Irã, e ela estava com a gente aqui no Brasil, visitando igrejas e vendo essa igreja e compartilhando, se comunicando com os irmãos no Irã, e um dos irmãos do Irã mandou uma mensagem para ela com a seguinte pergunta: pastora, por que é que Deus gosta dos brasileiros e não gosta da gente? Uau! Quanta Bíblia, quanta gente junta para louvar o nome de Deus, e aqui a gente não tem essa oportunidade, aqui a gente não pode fazer isso. Então Sara veio e compartilhou que o fato de nós estarmos aqui reunidos aqui nesta noite, o fato de nós termos essa transmissão pela internet, você poder estar na tua casa, estar ouvindo a palavra de Deus livremente, é um milagre. É um milagre porque Deus permite que nós tenhamos acesso a tudo isso para poder louvá-lo através das nossas vidas e com toda a instrumentalidade que Ele colocou aí ao nosso dispor. Missão Portas Abertas está um tempão no mundo, há mais de 61 anos fazendo o que tem feito. Amém. Você, quando entrou aqui na igreja nesta tarde, você recebeu, juntamente com o boletim lá na frente, você recebeu um flyer como este. Todos receberam? Não. Quantos não receberam? Deixa eu ver a mão, deixa eu ver assim. Uau, é muita gente. Ok. Mas esse flyer lá no cantinho da mesa, onde tem aqueles dois irmãos, fiquem em pé, irmãos. Olha lá, pronto. Lá tem esse flyer lá na frente. Tá? Depois, você gostaria que você pudesse dar o trabalho de se direcionar até lá e poder pegar um para você. Dentro desse flyer tem uma ficha desta. Uma ficha desta que eu gostaria de desafiá-lo aqui para que você se torne parceiro da Missão Portas Abertas.
Como? Preenchendo esta ficha, com seu nome, com seu endereço, com seu telefone, com seu e-mail. Por quê? Porque a Missão Portas Abertas quer enviar para você gratuitamente uma revista semelhante a esta. Para quê? Para que você tenha acesso à realidade dos nossos irmãos que são perseguidos. Existe um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado. Então nós queremos te lembrar mensalmente sobre a realidade dos nossos irmãos, te enviando uma revista como esta. Porque nesta revista conta histórias dos nossos irmãos que são perseguidos, mas não conta histórias da perseguição no viés da dor, no viés do sofrimento. Conta a história da perseguição, de como Deus tem atuado na vida deles e por causa da esperança, do senhorio, do amor, eles têm obtido vitórias e têm permanecido firmes na sua fé, mesmo diante do que eles têm passado. E nessa revista tem o que nós chamamos do Vamos Orar, que é o nosso calendário de oração, onde na sua devocional diária você vai poder todos os dias incluir um pedido de oração que está aqui nesse calendário e vai poder diariamente interceder pelos nossos irmãos. Para isso, irmãos, há necessidade que você preencha esse formulário, para que a gente possa levar você para São Paulo, de forma escrita, para que a gente possa lançar o seu nome no nosso sistema e você receba então um exemplar da revista gratuita. Portas Abertas é bastante transparente em tudo que faz, então eu preciso te dizer que ao receber a revista gratuitamente na sua casa, dentro dela vai um boleto com uma sugestão de uma oferta. Você faz a oferta se você quiser, se você não quiser fazer oferta, você não precisa fazer oferta, você amassa e joga o material no lixo. Mas leia a revista. Ore pela gente, na revista você vai ter acesso de como acessar a Portas Abertas através das nossas redes sociais. Para quem está em casa, www.portasabertas.org.br. Você entrando lá, você pode fazer download de todo o material que nós temos gratuitamente, porque o nosso interesse é que você tenha informação. E ore para que os nossos irmãos sejam abençoados através das nossas orações. Eu queria que o irmão pudesse passar o próximo slide, para que a gente continuasse então falando aqui a respeito da missão Portas Abertas, dos irmãos perseguidos e a respeito da palavra de Deus, que a gente vai estar compartilhando com os irmãos aqui neste final de tarde. Esse é o irmão André começou o ministério de Portas Abertas há 61 anos atrás, quando reunido num congresso de jovens socialistas, ele foi chamado por Deus para levar a palavra de Deus a uma parte do mundo que não tinha acesso às Sagradas Escrituras. O irmão André então aceitou esse desafio e há 61 anos então ele vem trabalhando com esse afinco, e aí a partir dessa experiência dele surgiu a missão Portas Abertas. O irmão André, como como conta a história dele você pode ler nesse livro chamado O Contrabandista de Deus. Tem atrás lá também, lá naquela mesinha, você pode ler toda a história dele. Conta como ele fazia isso. Ele orou a Deus, entendeu o chamado, ganhou um fusquinha de Deus, e ele enchia o fusquinha de Bíblia, escondia as Bíblias todas dentro. Quem conhece fusquinha aqui? Muita gente. Dá para esconder muita Bíblia dentro de um fusquinha, né, irmãos? Pois é, o irmão André escondia as Bíblias dentro de um fusquinha, e aí ele enchia o fusquinha de Bíblia, pegava lá o smartphone dele e postava lá, #partiu cortina de ferro. E aí ele saía em direção à União Soviética com o fusquinha dele, e a hora que ele chegava na fronteira, ele fazia uma oração mais ou menos assim: Deus e Pai Todo-Poderoso, assim com poder e autoridade, o teu Filho Cristo Jesus deu vista aos cegos, eu te peço, cega a vista desses guardas, para que eles não vejam as Bíblias dentro do carro, porque eu não posso entrar. Está aí o irmão André, a foto dele com seus 89 anos, proibido de viajar pelos médicos, mas desobediente. Ele fala: agora eu só faço algumas viagens de turismo aqui pertinho mesmo da Holanda, eu vou ali no Iraque, eu vou ali na Síria, ele vai passear um pouquinho nesses lugares, porque ele ora a Deus para que Deus conceda a ele o privilégio de morrer ao lado de um cristão perseguido. Deus o chamou, e há 61 anos ele tem cumprido o chamado que Deus propôs a ele. Qual é o chamado de Deus para a tua vida?
e como você tem respondido aquilo que Deus te chamou para fazer. É para a gente pensar. E não só pensar. É para a gente pensar e agir, é para a gente pensar e fazer, porque com certeza Deus tem um chamado para a sua vida. No próximo slide a gente vê que a gente percebe portas abertas, a ação de portas abertas é estar feliz com a igreja. A gente está aqui, a gente dando risada junto, vocês me viram andando de paletó e gravata, esse cara não é daqui. Logo que viram o rapaz nesse calor todo aqui de Manaus, andando esse rapaz não é daqui, a gente ri um com o outro, a gente se alegra, se abraça, que bom te conhecer, mas a gente também sofre com aqueles que sofrem. Porque isso é o que as Sagradas Escrituras nos ensinam, né? Que quando um membro do corpo de Cristo sofre, então nós sofremos com ele. Estevão, coordenador do Ministério Underground da Missão Portas Abertas, e há um ano atrás ele lançou uma frase que marcou meu coração. Eu nunca mais esqueci ela, eu sempre repito ela quando eu tenho oportunidade. E a frase que o Estevão disse foi: quando nós oramos por um cristão perseguido, é a mesma coisa que nós estivéssemos orando por um membro da nossa família. E verdadeiramente é assim. Porque há um só Deus e Pai, há um só Senhor Jesus, que é Jesus Cristo, e há um só Espírito, porque há uma só igreja, há um só corpo. Então, se nós somos um só corpo, nós somos membros uns dos outros, nós somos uma única família. Então, orar por um cristão perseguido que está lá, mesmo que a gente não saiba quem ele é, o que ele está passando nesse exato momento, nós estamos orando por um membro da nossa família. É a mesma coisa. Lembrando que nesse momento mais de 100 milhões de cristãos estão sendo perseguidos. As estatísticas dizem que por dia 30 cristãos são assassinados. Quantos dias seriam necessários para que essa igreja, essa igreja aqui nesta tarde deixasse de existir? 30, acabou a igreja. Essa é a realidade que vivem os nossos irmãos, porque amam a Cristo Jesus e vivem numa situação no próximo slide, numa ambiguidade de medo e de coragem. Eles vivem durante o medo, mas ao mesmo tempo que eles vivem durante o medo, eles têm que ter coragem. Tem que ter coragem para poder sustentar a quem eles servem, para poder sustentar a quem é Senhor da vida deles. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, versículo 2. Atos, capítulo 4, versículo 2. Para mim está fácil aqui, que eu já deixei marcadinho. Atos, capítulo 4, versículo 2. E amém? Todos acharam? Queria que você achou, você ficasse em pé. Isto é um exercício, o texto está no telão, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia, e abrindo a sua Bíblia você pudesse ficar em pé, para que a gente pudesse... Uma coisa que eu aprendi aqui em Manaus. O ano passado eu vim aqui em Manaus, aí eu tive a oportunidade de falar sobre portas abertas numa comunidade ribeirinha, daquelas que vocês conhecem, porque essa igreja tem um trabalho muito bonito junto aos ribeirinhos, mas daquela que você chega de sapato, terno e gravata, preto, e sai com o sapato marrom, porque você pisou barro, você amassou barro, e a gente estava lá, e o pastor, com toda a humildade dele, falou: abra a sua Bíblia, e pediu para a igreja abrir a Bíblia, e esperou. Quem agora que achou, fica em pé, fica em pé, fica em pé. E ele não tinha pressa de ler a Bíblia, e ele explicou: irmãos, eu não tenho pressa de ler a Bíblia, porque eu quero que todo mundo fique de pé, porque se você ainda não leu a Bíblia no dia de hoje, você vai poder estar lendo a Bíblia agora juntamente comigo, porque o crente tem que ler as Sagradas Escrituras todos os dias, porque as Sagradas Escrituras que indicam o caminho pelo qual nós devemos andar. E assim diz a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 4, versículo 2. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Pai, em nome de Jesus, bendito seja teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo teu Santo Espírito que opera em nós. Fala em os nossos corações, Senhor, e nos transforma, nos ajuda a cada dia nos tornarmos cristãos, crentes, cada vez melhor. Para a honra e glória do teu santo nome que eu oro. Amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui, de Atos capítulo 4, versículo de número 2, com quem que esse texto está falando? Cutuca quem está do seu lado e fala assim: está falando com você.
Aí a cutuca de novo, está falando só com você não, está falando comigo também. Por quê? Porque esse texto está falando, no caso com os apóstolos, esse texto está falando com os discípulos, esse texto está falando com a gente. E o que você está falando? Ele está falando quem é que traz esta palavra, quem é que traz essa mensagem? Somos nós que trazemos esta mensagem de que Jesus Cristo veio para dar vida a todo mundo, e no final de todas as coisas, Jesus Cristo vai fazer ressuscitar todos aqueles que morreram nele, e nós que estamos vivos teremos nossos corpos transformados, e então todo mundo irá de encontro ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Isso é Jesus Cristo, é essa mensagem de salvação. E os apóstolos lá estavam dizendo, nesse texto de Atos, que depois você lê ele todinho, mais tarde, está ensinando exatamente essas coisas. Que Pedro estava lá ensinando, aí chegaram os policiais, chegaram os escribas e prenderam a Pedro e levaram, já no final da tarde, levaram ele para o cárcere. E ao levar ele para o cárcere, a população ficou perplexa com tudo isso. Por quê? Por que estão prendendo esse homem? Por que estão incomodando os discípulos de Jesus Cristo? Porque eles só fazem o bem. Os discípulos de Jesus Cristo só fazem o bem. Porque onde o discípulo de Jesus Cristo está, há paz. Porque onde o discípulo de Jesus Cristo está, há justiça. Porque onde o discípulo de Jesus Cristo está, há amor. Porque onde o discípulo de Jesus Cristo está, há luz. A luz de Cristo que dissipa as trevas. Por que estão prendendo esse homem? Por que estão levando esses homens cativos? Eles acabaram de curar um homem que estava doente há mais de 40 anos. Mais de 5.000 pessoas se converteram depois que prenderam Pedro e levaram ele cativo. Então esse pessoal, todo mundo se reuniu e foi para a porta da delegacia bater panela, acender e apertar e apagar a luz. Solta, por que estão prendendo? Foram chamados, foram exortados, saiam daqui, a gente não pode mantê-los presos, porque o povo está aí fora com razão, dizendo que vocês são homens justos, homens do bem, e que só estão fazendo bem à população. Nós vamos soltá-lo, mas vocês vão ter que ir embora daqui. E assim que soltaram, o próximo slide, aí a gente pode acompanhar no telão, no versículo de número 29, as Sagradas Escrituras diz que o povo se ajuntou em volta de Pedro e eles oraram, porque este versículo é uma oração. E a oração foi esta: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Isto foi uma oração. E esta oração que a gente tem que fazer para os nossos irmãos que são perseguidos. Esta oração que nós temos que fazer para as nossas vidas, entre nós. Quando nós nos sentimos perseguidos, quando nós nos sentimos humilhados, quando nós nos sentimos confrontados, quando nós nos sentimos envergonhados, quando nós nos sentimos, de certa forma, meio que sem coragem para poder falar: eu amo Jesus Cristo e eu sou crente. Os discípulos se circundaram, os discípulos, e oraram: Senhor, considera as ameaças deles. Considera toda a tribulação, considera toda a dificuldade, considera tudo o que eles têm passado na universidade, na escola, no trabalho, na casa, no condomínio, no exército. Considera, Senhor, tudo o que eles têm passado, Senhor, e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Dá coragem, Senhor. Dá coragem, Senhor. Dá coragem para que a gente apregoe o nome do Senhor a tempo e fora de tempo, sem vergonha, sem medo. Que a gente pregoe o nome do Senhor com intrepidez. Dá coragem, Senhor, mas capacita-os. E essa capacitação vem a nós através do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo de Deus que nos selou quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. Do Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre nós com poder, para que no poder do Espírito Santo nós possamos ser testemunhas de Jesus Cristo por onde nós passarmos, por onde nós andarmos. Para que as pessoas vejam Cristo em nós. Sabe como que as pessoas aí fora que não conhecem Jesus Cristo veem Jesus Cristo?
Quantos aqui conhecem uma pessoa que não é crente? Todo mundo conhece pelo menos uma pessoa que não é crente. Sabe como essa pessoa que não é crente que você conhece, sabe como que ela vê Jesus Cristo? Quando ela olha para você. Porque você é cristão. E você diz que Jesus Cristo é Senhor da sua vida. Então ela olha para você e fala assim: Jesus Cristo tem feito com a tua vida o que eu estou vendo, eu quero esse Jesus Cristo para a minha vida. Essa é a dinâmica. Nós somos representantes de Jesus Cristo aqui na terra. Nós implementamos e sinalizamos o seu santo e bondoso reino. E os nossos irmãos perseguidos precisam desta oração. Eles precisam da gente, de nós, que temos essa liberdade, que podemos levantar um clamor aqui nesse final de tarde, orando ao Senhor para que Ele derrame poder, que Ele derrame capacidade, que Ele fortaleça os nossos irmãos espalhados por esse mundo, para que eles permaneçam firmes na sua fé e não neguem o nome de Jesus Cristo como Senhor, para que eles permaneçam firmes dando testemunho, para que através do testemunho de cada um deles, muitos outros possam se converter a Cristo Jesus e ter esta oportunidade maravilhosa de servir ao Deus dos deuses. O próximo slide mostra para a gente que o radicalismo tem avançado em todo o mundo. A gente vê no próximo slide que esse radicalismo, vocês acompanham na mídia, ele tem alcançado o Egito, ele tem alcançado Paris, ele tem a Alemanha, na Bélgica, você tem visto em Bagdá. Bagdá não era um país que era alcançado, Bagdá era mais protegido, eles estão entrando em Bagdá, enfim, estão entrando em todo o mundo. Com esse radicalismo islâmico, com essa radicalidade proibindo as pessoas de serem cristãs, proibindo o seu direito de ir e o seu direito de vir. Há mais de 14 anos, no próximo slide, a gente vê que a Coreia do Norte é o país mais perseguido, de uma forma muito, muito forte. Coreia do Norte, no próximo slide, se você não adora o Kim Jong-un e os seus antecessores, você está fadado a ser uma pessoa morta, você está fadado a ser preso em algum campo de trabalho prisional. Recentemente, em abril desse ano, no próximo slide, eles descobriram o pastor Han. O pastor Han era um pastor de uma igreja underground na Coreia do Norte, foi descoberto e foi assassinado, deixou família, deixou uma igreja com mais de 600 membros. Assim como nós oramos pelas pessoas, dos membros da nossa igreja que perde um ente querido, nós oramos para que o Espírito Santo console a viúva, as crianças. Devemos orar pelos nossos irmãos que são perseguidos, porque eles passam por isso diariamente. Necessitamos da igreja, para que a igreja se torne uma com a gente, para que juntos possamos apresentar a vida dos nossos irmãos diante do altar de Deus. Não mostre o próximo slide, porque a gente está sendo transmitido pela internet e a próxima foto vocês não podem, a mídia em casa não pode ver, mas eu vou contar uma história. Ryu é o próximo slide, eu posso falar o nome porque não é o nome dela, uma norte-coreana que há 5 anos atrás estava presa num campo de trabalho forçado, e ela estava presa 5 anos atrás, e ela orava a Deus: Deus, eu preciso te louvar, eu preciso cantar, mas se eu falar de Jesus aqui, eu sou perseguida, eu apanho, eu sou colocado em solitária. Jesus, o que eu faço? Então ela orava para chover. Orava para chover e chover com barulho, porque quando chovia ela andava no pátio do campo prisional louvando a Deus, cantando louvores. Porque por barulho da chuva os policiais não ouviam ela louvar a Deus, então ela não era castigada. Ryu pedia a Deus: eu preciso dos meus irmãos para poder adorar ao Senhor, eu preciso da igreja, eu preciso da comunhão, eu não posso ser uma cristã sozinha, eu preciso de ter alguém do meu lado para orar comigo, Senhor, me permita ter uma igreja. E Deus respondia para ela: Ryu, vai para o banheiro, vai no banheiro. Jesus, o banheiro é sujo, o banheiro é fedido, o banheiro ninguém quer entrar, por isso, Ryu, no banheiro os guardas não vão entrar, então você pode entrar no banheiro com os irmãos, darem as mãos e orarem uns pelos outros. Há mais de 50 mil cristãos em campos de trabalhos forçados na Coreia do Norte. Eu vou pedir para você que você pule 1 e 2 fotos rapidinho. Será que ele... Pronto, obrigado, irmão, pulou a Rio.
Aí a gente vai para a Índia, perseguição na Índia, no processo de hinduização, que no Brasil já a gente conhece, né, o projeto de evangelização, e essa igreja é bastante empenhada nisso. Na Índia, o projeto de hinduização, o indiano você não pode tocar na cabeça dele. E você vê no próximo slide o pastor Avidesh, que não só teve a sua cabeça raspada pela metade, e depois teve que adentrar dentro da cidade, sentado em cima de um jumentinho, onde toda a população estava ali caçoando dele, fazendo piadas dele, humilhando a ele, tocando na sua integridade, expondo ele. Isso é perseguição. Isso é servir a Jesus aonde você não pode servir, e quando você é descoberto, então você passa por esse tipo de humilhação. No próximo slide a gente vê a Nigéria, as viúvas da Nigéria, tantas viúvas na Nigéria, por conta do grupo extremista islâmico na Nigéria, chamado de Boko Haram, que tem perseguido, matado pastores, matado os líderes, e as viúvas têm ficado para trás. Portas Abertas tem trabalhado nesses lugares, através das orações da igreja e através das ações humanitárias que vocês viram lá naquele vídeo. No próximo slide a gente vê um outro fato também acontecido na Nigéria, de 228 meninas do Chibok, porque os cristãos no mundo islâmico, as crianças, não é permitido a elas o estudo, não é permitido a elas a escola, é negado o direito de estudar. Então é feito algumas escolas cristãs onde as crianças são levadas para estudar. Em uma certa madrugada, há 2 anos atrás, o exército do Boko Haram adentrou dentro dessa escola e raptaram 228 meninas. Dessas 228 meninas, nós temos notícia de 8 delas. 6 foram assassinadas. 2 fugiram. Uma dessas 2 está sendo tratada por um departamento da Open Doors International, está sendo tratada por pós-trauma. Porque não adianta estudar, não adianta fazer nada, está traumatizada. Então precisa ser cuidado, precisa das nossas orações. E numa das revistas de Portas Abertas é contada a história dessa menina. A gente não conta o nome, mas conta ela conta a história de como Deus tem sido com ela, como Deus tem ajudado ela. No próximo slide a gente veja na Tunísia. Na Tunísia, esse é o Paul, a gente chama ele de Paul, o nome dele não é esse, um homem casado, pai de família. E o Paul, ele tem como ministério atender telefone. Olha que legal, né? O telefone toca e ele atende. Por quê? Porque uma das estratégias usadas na Tunísia para evangelização são os websites. Então é lançado na rede websites, fala sobre Jesus Cristo, e se você quer saber algo mais sobre Jesus Cristo, ligue para um desses números que está aqui no rodapé. Por quê? Porque você vai ter acesso e você vai conversar com alguém que vai te orientar. Então o telefone dele vive tocando. E ele atende o telefone, e ao atender o telefone, ele fala a respeito de Jesus Cristo, fala do amor de Deus, fala da vida plena que só em Jesus, e a pessoa do lado de lá quer saber mais de Jesus Cristo. E a pessoa do lado de lá querendo saber mais de Jesus Cristo, sabe o que ele faz? Ele marca um encontro. Por que ele marca um encontro? Porque ele quer levar para a pessoa que diz que aceitou Jesus Cristo por telefone uma parte da palavra de Deus. Ele fala: eu quero te levar uma parte da palavra de Deus, eu quero conversar com você para trabalhar com você a possibilidade de um discipulado. Você iria nesse encontro? Num país onde o islamismo quer matar os cristãos, do lado de lá pode ter uma bala te esperando. Você iria nesse encontro para levar uma parcela da palavra de Deus a esses irmãos? Aqui, Paul precisa das nossas orações. Precisa. Nossas orações para que Deus o proteja. Das nossas orações para que Deus dê a ele coragem, para que ele continue dando testemunho de Jesus Cristo e fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. No próximo slide a gente vê aí uma imagem da Síria. A Síria, que era um país que tinha
na sua maioria cristã, é um país que hoje está se esvaziando por causa da guerra, da guerra local, por causa da perseguição religiosa. Mais de 200 mil óbitos já houve na Síria por conta disso, e a cidade tem saindo, está fugindo para o campos de refugiado. E no próximo slide a gente vê que eles saem levando o que dá. Eu imagino que na minha casa, onde eu moro em apartamento em São Paulo, fogo, eu vou pegar na mão, eu vou pegar o meu gordinho no colo, que é um ano e 6 meses, que menino lindo, gente. O meu gordinho no colo, pegar na mão da Laricinha, que é minha princesinha, vambora, vem, amor, vambora. E deixa tudo para trás. E na perseguição, o que acontece realmente é isso. Dá conta de passar a mão no varal e pegar o que tem, e eles vão se remontando, porque chega de noite, eles têm que dormir, eles têm que parar, eles têm que comer, e aí a gente percebe a solidariedade humana. Natural. Nós nos protegemos. Nesses momentos, todo mundo junta, monta as barracas, protege as crianças, protege as mulheres, os homens dormem do lado de fora. Nós nos protegemos naturalmente. E esta é a vida dos nossos irmãos. Vivem essa condição de vida por conta de amarem a Cristo Jesus. E eles caminhando, então eles vão caminhando ao encontro dos campos de refugiados, alguns deles mantidos pela ONU. O próximo slide mostra aí o campo de refugiado, o nome dele é Zaatari, mas ele fica em Al-Mafraq. Então o pessoal da Síria, o pessoal do Iraque que está saindo, está fugindo, vão para esse campo. E aí está o campo de Zaatari, e a gente está falando aí de mais de 1 milhão de pessoas. Esse é o segundo maior campo de refugiados do Oriente Médio. Mais de 100 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Aí mora um monte de gente que teve que fugir das suas casas por conta da perseguição. E gente que perdeu tudo, que perdeu os seus direitos. E que não negam Jesus. E por não negar Jesus se submetem a viver a vida que tem que viver. Esses irmãos precisam das nossas orações. E a gente está aqui para poder pedir oração para você. O próximo slide mostra o pastor Faruq. O pastor Faruq é um pastor no Iraque. Ele esteve com a gente aqui em abril, em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. Final de janeiro, início de fevereiro de 2017, vamos ter um cristão perseguido aqui em Manaus. Ele vai vir, vai andar, já passar uma semana aqui em Manaus falando lá nas igrejas, e certamente a gente vai estar passando por aqui, conversando com o pastor José João, para poder receber o cristão, para ele dar o testemunho, contar a história da vida dele, para que a gente possa ouvir direto dele e abraçar ele no final. E o Faruq, ele pede, eu estou aqui pedindo para a gente orar, né? E o Faruq vem no Brasil e fala, eu quero que vocês orem sim, mas eu não quero que vocês orem para que a perseguição pare. Porque a perseguição é uma bênção. Oh, Jesus! Como é que pode alguém falar a perseguição é uma bênção? E ele vive lá. Porque ele fala que a perseguição é uma bênção. Porque por conta da perseguição muitas pessoas têm se achegado a Cristo Jesus. E tem noção, e tem lógica. Porque a gente que está aqui no Brasil, com essa liberdade toda, às vezes fica meio assim, meio acolá, aquela coisa toda. Acontece alguma coisa, a gente se apega em Deus, corre por irmão, ora por mim, vai procurar o pastor, vai procurar a igreja, ajuda, porque a gente precisa. Faz sentido. A perseguição faz com que as pessoas procurem a Deus e acabem entregando as suas vidas ao Senhor e se convertendo. E o Faruq diz, a perseguição, enquanto morrem 1, 10, 20, 30, enquanto morrem 1000, 2000 se convertem. E quem morreu, Faruq? Quem morreu foi para o céu. Quem morreu foi para o céu. Quem morreu já foi de encontro ao Senhor. E quem veio? Aleluia, a festa no céu quando uma alma pecadora se entrega ao Senhor. Não é isso que nós cantamos? Isso é perseguição. Faruq disse, ele não citou o texto de Atos, mas ele falou, orem para que os nossos irmãos sejam perseverantes na sua fé. Orem para que os nossos irmãos não desfaleçam na sua fé e que por pouca coisa abandone o seu caminho diante do Senhor. O próximo slide mostra novamente uma foto, essa foto foi tirada lá no Zaatari, eu estou caminhando para o final, mais 3 slides eu termino.
porque Jesus não voltou, então vou ter que encerrar, né? Mostra Zatari aí, e Zatari mostra essas duas crianças, elas estão felizes, crianças é assim mesmo, criança é maravilhoso, criança ri toda hora, e elas estão felizes porque chegou o rancho, esse rancho vai durar aí por 15 dias, é a cesta básica. Elas estão felizes porque tem ovo, tem suquinho, tem essas coisas que eles vão poder comer. Imagina a farra dessas crianças. Vocês viram aquela foto que apareceu a lama, o lodo na chuva? Imagina essas duas crianças na chuva. De deixar a mãe de cabelo em pé, a gente tem dificuldade para lavar e vocês estão marrom de barro. Porque a criança é assim mesmo. Se alguém quer entrar no reino de Deus, se torna como uma dessas crianças. As crianças têm muito para nos ensinar. Eu me lembro, eu queria ser rapidinho, aproveitar o ensinamento de uma criança, não são mais, são meus dois filhos, Mateus de 21 e Samuel de 19 anos. Eles eram pequenininhos e eles saíram, brigaram, os dois irmãozinhos, mas brigaram de um pegar um pedaço de pau e jogar no outro, e eu ter que entrar no meio, parar, brigaram. Aí eu deixei os dois de pensar, mas vocês vão ficar de pensamento. Por que fizeram aquilo? E saí. Desci a escada, não deu 3 minutos. O que aconteceu? Subi, estão os dois brincando, rolando no chão de novo e dando risada. O que eu aprendi com isso? Perdão. A gente tem que se tornar como as crianças. Essas crianças perdoam assim. Os irmãos, eles brigam, em 5 minutos estão de novo, dando risada de novo. E a gente é irmão. Então, o que as crianças ensinam para a gente? Coisas maravilhosas. E essas crianças não conhecem outro tipo de vida a não ser Zatari. A vida delas é viver no campo de refugiados. E a mãe delas, a Sirhan, não sei se você consegue ler, mas ela disse assim nesse texto: eu hesito em pensar no meu futuro ou no futuro das minhas crianças. Eu vivo o dia a dia. Não tenho sonhos irreais. Eu estou muito contente. Eu vi claramente a mão de Deus que se moveu de forma milagrosa no passado, que se mostrou para mim nesta batalha traumática. E sem dúvida Ele nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Ela está falando do Deus nosso Pai Todo-Poderoso, que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Alguém que vive o que vive diante do Senhor e não nega o nome do Senhor. Alguém que vive do medo buscando coragem. E no próximo slide, alguém que vive buscando essa coragem, com medo, buscando a esperança. O próximo texto de Romanos, capítulo 12 diz para a gente: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Perseverem na oração. Porque se você não perseverar na oração, você não vai conseguir ter paciência na hora da tribulação. E na hora da tribulação você vai sair falando, e aí o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. E se o coração não está cheio de Jesus, só Jesus na causa, o que é que a gente vai estar falando? Aí as pessoas vão ver Jesus em nós. Oh, Jesus ali na vida daquele irmão, daquele rapaz que se diz crente. Oh, Jesus ali. A oração nos fortalece para que a gente permaneça firme na tribulação. E a gente consegue se sustentar na tribulação, porque nós temos a certeza de que o nosso Senhor está voltando. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança do crente. Essa é a esperança que faz a gente não voltar para trás
e sempre olhar para o alto, sempre olhar para frente e sempre seguir o vivo e reto caminho que é Jesus Cristo e que está pautado nas Sagradas Escrituras. Você pode se engajar nessa causa juntamente com a Missão Portas Abertas, orando. Preencha a ficha. Você que está em casa pode acessar www.portasabertas.org.br e preencher no site. Preencha essa ficha. Nos dê a oportunidade de te enviar uma revista para que você saiba mais informações. Você que não tem a ficha na mão, por favor, nós temos a ficha lá. Vá. Portas Abertas tem viagens, nós preparamos viagens no ano inteiro, levando cristãos aonde os nossos irmãos perseguidos vivem. Para quê? É uma viagem de presença, onde a gente vai poder abraçar o irmão, orar com ele, conhecer os trabalhos, visitar as igrejas undergrounds, viver de uma forma plena, dinâmica, o que os nossos irmãos vivem aonde vivem. Semana que vem, nós estamos saindo aqui para uma viagem por Oriente Médio. Não vou falar para onde é porque está transmitindo. Mas a gente tem ido. Aonde as pessoas, vocês são loucos de lá. Não, nós não somos loucos de lá. Nós somos um corpo em Cristo e junto nós vamos. E você pode contribuir. Tem os livros lá atrás, sobre Moisés, segunda-feira estudo, face a face com Deus. É um devocional, custa R$10. É menos que um McDonald's. É um investimento. Face a face com Deus, estudos sobre a vida de Moisés, um livreto de oração que vence, que é a verdadeira batalha. Participe com a gente. Você pode acessar e saber de Portas Abertas também através das redes sociais. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus. Quero mais uma vez agradecer a igreja que está aqui nessa tarde para poder ouvir a respeito desta causa. E a minha oração nesse término desse minuto que me falta aqui é de que Deus possa ter tocado o teu coração e que você queira orar juntamente com a gente pelos nossos irmãos, esses que você ainda não conhece, e que se você não puder ir lá até onde eles estão conhecê-lo, se você dobrar o seu joelho, você vai para onde você quiser ir. Que Deus os abençoe. Pastor Francisco.